Oi, meu povo, boa noite. Tudo bem? Quanto tempo? Eu não gravo. Mas é por pura preguiça de editar essas coisas pra depois pôr no YouTube. Enfim, mas hoje resolvi voltar. É um texto curto, é do Freud, de psicanálise, então. Eu ia ler, na verdade, um texto que tá super na modinha hoje em dia, do Freud, chamado O Infamiliar. O... A editora Autêntica tá com um novo projeto de nova tradução dos textos do Freud, que estão vindo direto do alemão e tudo mais, que é toda aquele falatório sobre as traduções. E e aí, só que o Infamiliar é muito longo, eu achei, para ler. Então eu resolvi ler um outro texto que eu também gosto muito, que é posterior ao Infamiliar, que é A Negação. Inclusive, nessa nova edição aqui, que está sendo denominado como Obras Incompletas de Sigmund Freud. E aquele texto sobre a transitoriedade que eu li da outra vez tem também nessa versão, se eu não me engano, um volume que fala sobre a arte. Então, para quem conseguir, tiver condições, sugiro que vá atrás dessa nova edição, que é bem legal. Inclusive, ela é bilíngue, então o Infamiliar está bilíngue. Tem um em alemão e em português. Enfim, A Negação é um texto curto, mas denso. E é interessante porque, sem querer, quando eu escuto algo de uma negação, eu lembro desse texto. Aí talvez com o texto vocês entendam por quê. E é algo que aparece muito na clínica, né? Enfim, vamos lá. A maneira como nossos pacientes apresentam os pensamentos repentinos que lhe ocorrem durante o trabalho analítico nos leva a fazer algumas observações interessantes. Agora o senhor vai pensar que eu quero dizer algo ofensivo, mas realmente não tenho essa intenção. Entendemos que se trata da recusa de um pensamento repentino que acaba de emergir por projeção. Ou também, o senhor pergunta quem pode ser essa pessoa no sonho. Minha mãe não é. Nós retificamos, portanto, é a mãe. Na interpretação, tomamos a liberdade de ignorar a negação e extrair o conteúdo puro da ideia que ocorreu. É como se o paciente tivesse dito: na verdade, foi a minha mãe que me ocorreu em relação a essa pessoa, mas não tenho a menor vontade de admitir que isso tenha me ocorrido. Vez ou outra, podemos conseguir chegar, de uma maneira muito cômoda, a um esclarecimento procurado sobre o recalcado inconsciente. Perguntamos: o que o senhor considera mais improvável nessa situação? Em sua opinião, o que lhe estava mais distante naquela ocasião? Se o paciente cai na armadilha e nomeia aquilo em que ele menos consegue acreditar, ele acaba com isso quase sempre confessando o correto. Uma bela contrapartida a essa experiência se apresenta pelo neurótico obsessivo, que já foi iniciado na compreensão de seus sintomas. Ocorreu-me outra ideia obsessiva. Imediatamente me ocorreu que ela poderia significar essa determinada coisa. Mas não pode ser verdade, senão ela não poderia ter me ocorrido. O que ele rejeita, tomando essa justificativa que ouviu com atenção no tratamento, é naturalmente o sentido correto da nova ideia obsessiva. Portanto, um conteúdo de representação ou de pensamento recalcado pode abrir caminho até a consciência sob a condição de que seja negado. A negação é uma maneira de tomar conhecimento do recalcado. Na verdade, é já uma suspensão do recalcamento, mas evidentemente não é uma admissão do recalcado.
Podemos ver como, nesse caso, a função intelectual se separa do processo afetivo. Com a ajuda da negação, apenas uma das consequências do processo de recalcamento é revogada, a saber, a de seu conteúdo de representação não chegar à consciência. Disso resulta uma espécie de admissão intelectual do recalcado, com a manutenção do essencial quanto ao recalcamento. No curso do tratamento analítico, produzimos frequentemente outra mudança muito importante e bastante estranha da mesma situação. Conseguimos vencer também a negação e estabelecer a plena aceitação intelectual do recalcado. Com isso, ainda não foi suspenso o próprio processo de recalcamento. Como é tarefa da função intelectual de juízo afirmar ou negar conteúdos de pensamento, as observações precedentes nos levam à origem psicológica dessa função. Negar algo no juízo significa basicamente: isso é alguma coisa que eu preferiria recalcar. A condenação é o substituto intelectual do recalcamento. Seu não é a marca característica deste, um certificado de origem, tal como o Made in Germany. Por meio do símbolo da negação, o pensar se liberta das limitações do recalcamento e se enriquece de conteúdos, dos quais não pode prescindir para o seu desempenho. A função do juízo tem essencialmente duas decisões a tomar. Ela deve atribuir ou desatribuir uma qualidade a uma coisa, e ela deve aceitar ou contestar a existência de uma representação na realidade. A qualidade sobre a qual se deve decidir poderia ter sido originariamente boa ou má, útil ou nociva. Na linguagem das mais antigas pulsões orais, seria assim expresso: isso eu quero comer ou quero cuspir. E em uma tradução mais ampla: isso eu quero introduzir em mim e isso eu quero tirar de mim. Portanto, isso deve estar em mim ou fora de mim. O eu-prazer originário quer, como desenvolvi em outro lugar, introjetar-se tudo o que é bom e jogar fora tudo o que é mal. Em princípio, o que é mal, o que é alheio ao eu, e o que se encontra fora dele, é-lhe idêntico. A outra das decisões da função de juízo, aquela sobre a existência real de uma coisa representada, prova de realidade, constitui o interesse do eu real definitivo, que se desenvolve a partir do eu-prazer inicial. Agora, não se trata mais de saber se algo percebido, uma coisa, deve ou não ser acolhido no eu, mas se algo presente no eu como representação pode também ser reencontrado na percepção realidade. Como podemos ver, trata-se novamente da questão do fora e do dentro. O não real, o que é meramente representado, o subjetivo, é apenas interno. O outro, o que é real, está presente também no exterior. Nesse desenvolvimento, a consideração a princípio de prazer foi deixada de lado. A experiência ensinou que não é apenas importante se uma coisa, objeto de satisfação, possui a boa qualidade. Portanto, se merece ser aceita no eu, mas também se ela está lá no mundo externo, de maneira que se possa apoderar-se dela, segundo a necessidade. Para compreendermos essa progressão, é preciso que nos lembremos de que todas as representações se originam de percepções, que são repetições daquelas. Portanto, originariamente, a existência da representação já é uma garantia para a realidade do representado. A oposição entre subjetivo e objetivo não existe desde o início. Ela só se estabelece porque o pensar possui a habilidade de tornar novamente presente, por meio da reprodução na representação, algo que foi uma vez percebido, sem que o objeto exterior precise ainda estar presente. O primeiro e mais imediato objetivo da prova de realidade não é, portanto, o de encontrar na percepção real um objeto correspondente ao representado, mas sim o de reencontrá-lo, de se convencer de que ele ainda está presente. Outra contribuição para a separação distintiva entre subjetivo e objetivo baseia-se em outra faculdade da capacidade de pensar. A reprodução da percepção na representação nem sempre é sua fiel repetição. Ela pode ser modificada por omissões e ser alterada por fusões de diversos elementos. A prova de realidade deve, então, controlar até onde se entendem
Se estendem essas deformações. Reconhecemos, no entanto, como condição para a instalação da prova de realidade que tenham sido perdidos os objetos que um dia trouxeram satisfação real. O julgar é a ação intelectual que decide sobre a escolha da ação motora, que põe fim ao adiamento do pensamento e que faz a passagem do pensar ao agir. Também já tratei do adiamento do pensamento em outro lugar. Ele deve ser visto como uma ação experimental, um tatear motor com mínimos dispêndios de descarga. Pensemos, onde teria o eu praticado esse tatear anteriormente? Em que ponto teria aprendido a técnica que ele utiliza agora nos processos de pensamento? Isso aconteceu na extremidade sensória do aparelho psíquico, nas percepções sensoriais. Segundo nossa hipótese, a percepção não é, de forma alguma, um processo puramente passivo, mas o eu envia periodicamente pequenas quantidades de investimento ao sistema perceptivo, por meio das quais ele experimenta os estímulos externos para, de novo, retirar-se depois de cada um desses avanços tateantes. O estudo do juízo nos abre talvez pela primeira vez a compreensão do surgimento de uma função intelectual a partir do jogo das moções pulsionais primárias. O julgar é a continuação objetivada daquilo que originariamente é realizado de acordo com o princípio de prazer, a inclusão no eu ou a expulsão para fora do eu. Sua polaridade parece corresponder à oposição entre dois grupos de pulsões supostos por nós. A afirmação, como substituto da união, pertence a Eros. A negação, sucessora da expulsão, pertence à pulsão de destruição. O prazer de negar em geral, o negativismo de certos psicóticos, deve provavelmente ser entendido como um sinal de disfunção pulsional, através da retração dos componentes libidinais. No entanto, o desempenho da função de julgamento só se torna possível pelo fato de que a criação do símbolo da negação permitiu ao pensar um primeiro grau de independência dos efeitos do recalcamento, e, portanto, também da coerção do princípio de prazer. A essa concepção da negação se ajusta muito bem o fato de que, na análise, não ocorre nenhum não vindo do inconsciente, e de que o reconhecimento do inconsciente, por parte do eu, se expressa numa fórmula negativa. Não existe prova mais contundente da bem-sucedida descoberta do inconsciente do que quando o analisando reage com a frase: "Não foi isso que eu pensei." Ou "Nisso eu não pensei, nunca." Esse texto é espetacular, né, gente? E é muito interessante porque... por vários motivos. Primeiro, né, pela questão clínica, talvez. Porque Freud, né, tá aqui tentando, da forma dele, colocar, né, numa teoria, algo que ele via na clínica e que se vê até hoje. Porque isso leva diretamente de que nem tudo é racional. E outra que é o que Lacan faz, né? Que é o que ele está dizendo sobre a língua, né? Sobre a linguagem, sobre como é estruturada, como o inconsciente é estruturado. Né? E ele fala sobre as representações e sobre a questão da repetição e sobre o corpo. Eu acho que é o que o Lacan faz em todo o ensino dele, né? Desde o início do primeiro ensino, de inconsciente estruturado como linguagem, para depois falar sobre uma outra língua, aquela língua, blá blá blá, que aí tem a questão do corpo, enfim. E aí acho que isso vai dando dicas, né? De onde a gente vai... Por que a gente tá onde a gente tá. Na psicanálise, pelo menos. Bom, é isso. Obrigado, gente. Tchau.